Boa noite, meus amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, amém? Nós vamos então dar início ao nosso culto dessa quarta-feira, hoje é dia 10 de fevereiro de 2021, não é? Nós estamos então louvando a Deus pela oportunidade que temos de juntos podermos orar, glorificar a Deus, e eu quero convidar você para juntos lermos uma palavra que fica no Salmo 40, do versículo 1 ao versículo 4. Salmo 40, do versículo 1 ao versículo 4. E diz assim a palavra de Deus: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Amém? Essa é a palavra de Deus que eu deixo para nós, para o início desse culto, em que Deus, aqui pela sua palavra, temos essa certeza. Deus está atento às nossas orações. Esperei com paciência, diz o salmista, e Ele se inclinou para mim. Eu acho muito lindo essa palavra. E ouviu o meu clamor. Então, Deus, quando você começa a orar, Ele para o que está fazendo. Ele se inclina para você e ouve o teu clamor. Amém? Tenha certeza disso. Tenha fé nisso. Deus está atento às suas orações, às nossas orações. E Deus tem respondido às nossas orações. Nós temos visto aí no nosso grupo da igreja os pedidos de orações que temos colocado, e Deus tem respondido a cada uma delas. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Nós vamos então agora ouvir um louvor. Em seguida eu volto com a palavra de Deus, né? Deus ainda faz milagre. Pense nisso enquanto nós cantamos junto com o grupo de louvor. Em seguida nós voltamos com a palavra de Deus. Amém? Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Você ainda crê em milagres? Será que Deus ainda faz milagres? Será que Deus ainda poderia abrir o mar? Você crê nisso? Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos entender se Deus ainda é o mesmo Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 14, do versículo 11, nós vamos ler até o versículo 31. Êxodo capítulo 14, do versículo 11 até o versículo 31. Diz assim a palavra de Deus: E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto?
Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por nós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E lá entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos do Faraó, seus carros, seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios, fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou todo o Israel naquele dia, da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos mais uma vez, Senhor, porque nós podemos entender aqui pela tua palavra a tua grandeza, o teu cuidado, todo o teu cuidado com o povo, com o seu povo. E cremos, ó Pai, que o que nos falta é a fé, assim como faltava para aquele povo lá no Egito. Que o Senhor nos abençoe e que, como disseram os discípulos para Jesus,
Aumenta, Senhor, a nossa fé. Nós clamamos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui nesse texto, nesse trecho da palavra de Deus, que o povo já tinha saído da escravidão do Egito. Estavam já na beira do Mar Vermelho, né, para poder atravessar o mar. E eles de repente se sentiram encurralados. A situação era essa, eles chegaram na beira do mar e não tinha para onde ir, não tinha para onde correr, não tinha por onde escapar, porque tinha montanhas, tinha vales, e tinha o mar, e atrás tinha o exército de Faraó. Então eles começaram a murmurar, eles não creram que Deus é que já tinha feito todos aqueles milagres lá no Egito, todas aquelas pragas, né, para que eles pudessem sair, e mesmo assim eles ainda estavam incrédulos. Eles chegaram ali na frente e falaram: pô, Moisés, e agora? Trouxe nós até aqui para morrermos aqui? Não era melhor que nós ficássemos então lá no Egito? Lá nós pelo menos seríamos servos dos egípcios, mas teríamos comida, teríamos onde dormir. Agora nos trouxe aqui para morrer? Será que lá não tinha sepulcro suficiente para que nós pudéssemos morrer em paz? Não, você teve que trazer nós até aqui. E Moisés então faz com que eles se calem. E Moisés diz para eles: olha, hoje mesmo vocês verão o poder de Deus, o que Ele vai fazer por nós. Vocês nunca mais vão ver aquele povo do Egito. Foi isso que aconteceu naquele dia. Porque nós entendemos, meus irmãos, olha, Deus, se Ele moveu as águas do mar, se Ele separou as águas do mar, como não crer num Deus? Aos olhos humanos, isso era uma coisa totalmente impossível. É uma coisa totalmente impossível. Para mim e para você, é impossível uma coisa dessa acontecer. Mas Deus é apaixonado por abençoar o seu povo, meus irmãos. Deus, ele move toda a natureza, que é a própria criação dele, para que Ele possa prover as nossas necessidades, as nossas dificuldades, atender aquilo que nós estamos clamando a Ele. Esse é o nosso Deus. Mas o grande problema, meus irmãos, não é o fato de Deus operar ou não operar milagres. O grande problema é a nossa incredulidade. É a nossa falta, e essa incredulidade vem exatamente pela nossa falta de intimidade, de comunhão com esse Deus maravilhoso. Eu me lembro de uma ilustração que diz assim, que um relógio, ele começou a calcular o trabalho que ele teria que fazer no ano seguinte. Chegou no final do ano e ele estava fazendo as contas, né? O trabalho que ele teria que fazer no ano seguinte. Então ele pensou assim, ó, eu tenho que tic-taquear 2 vezes por segundo. Isso quer dizer que eu teria que tic-taquear 120 vezes a cada minuto. Numa hora serão 7.200 vezes que eu vou ter que tic-taquear. Durante o dia, em 24 horas, então serão 172.800 vezes. Ora, num ano eu vou precisar tic-taquear 63 milhões de vezes. Meu Deus, isso é demais. Até para um relógio bom como eu, isso é demais. E assim, diz a lenda, que de cifra em cifra, né, imaginando o imenso trabalho que ele teria pela frente, o relógio não resistiu. Ele teve um colapso e pifou, parou de vez. Mas veja, irmãos, a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 6, no versículo 34, ele diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Lógico, devemos nos preocupar com o amanhã, devemos, mas nós entregamos o nosso amanhã nas mãos do Senhor. Ele é que faz tudo acontecer do jeito dele, da maneira dele, para que nós possamos viver e viver bem. Então nós temos que confiar em Deus. Nós temos que ter fé em Deus, deixar a incredulidade de lado. E para isso você precisa de intimidade com Deus e comunhão com Deus. Amém?
Então, veja só, a murmuração, meus irmãos, é uma coisa cega. Aliás, a murmuração nos deixa cego. É verdade. O povo começa a reclamar, alegando que era melhor ser escravo no Egito do que ser livre no deserto. Ora, o que é isso? Irmãos, a liberdade exige compromisso, exige responsabilidade. Então era melhor ser escravo no Egito do que ser livre no deserto? Ou seja, trazendo para os dias de hoje, é melhor continuar sendo escravo do pecado, viver no mundo do pecado, do que ser livre dentro de uma religião, dentro de uma igreja, caminhando com o Senhor, andando com o Senhor, aprendendo, lendo na palavra de Deus, tendo intimidade com Deus, tendo comunhão com os irmãos? Será que é melhor viver escravo lá no mundo? Tem pessoas que preferem levar uma vida de escravo. Não é verdade? Tem pessoas que preferem continuar lá no Egito do que ser livre aqui no deserto. Né? Tem pessoas que não aceitam, têm medo de enfrentar o desafio da liberdade que Cristo dá para cada um de nós. A liberdade que Cristo dá. Tem gente que acha que ser crente, ser um cristão, você se torna escravo do pastor ou da igreja, sei lá. Não, não é nada disso. Nós temos liberdade em Cristo. Liberdade no Senhor. E temos sim uma vida e vida em abundância. Os filhos de Deus conhecem o Deus que servem. Entenderam? Nós conhecemos o nosso Deus a quem nós servimos. Moisés, naquele momento, exorta o povo para que se calem, para que parem de falar bobagem. Não é verdade? Ele sabe que Deus está passando isso para ele. Deus pelejará por nós. E Deus continua trabalhando por nós. Nós servimos a um Deus que trabalha. Cantamos até um canto que diz, um Deus que trabalha. Não é verdade? Então, Deus pelejará, continuará trabalhando e dará, e nós vimos na continuação do relato, o livramento daquele povo. Assim como Ele dá o livramento para mim, dá o livramento para você também. Por isso nós temos orado, por isso nós temos clamado, por isso nós dobramos nossos joelhos para esse Deus que é um Deus libertador, um Deus salvador, um Deus vitorioso. E sendo Ele vitorioso, nós também somos vitoriosos. Amém? Precisamos conhecer esse Deus. E de que forma que nós vamos conhecer esse Deus, meus irmãos? Através das nossas reuniões de oração, dos nossos momentos de oração, através do estudo, da meditação na palavra de Deus e da busca pela intimidade do Senhor, buscando o crescimento, o conhecimento através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É dessa forma que nós vamos então conhecer um pouco mais o Deus que nós servimos. A busca de conhecer esse Deus exige renúncias. Ah, sim, exige muitas renúncias. Principalmente quando nós estamos saindo do Egito. Então nós temos que abandonar o pecado. Claro que temos que abandonar o pecado. Nós temos que, muitas vezes, renunciar ao tempo, né? Porque nós temos que dedicar tempo ao nosso Deus. Temos que dedicar tempo ao estudo da palavra. Temos que dedicar nosso tempo em orar pelos irmãos, em ter os nossos momentos de oração. E muitas vezes nós temos que renunciar prazeres, lazeres, coisas que nos tiram realmente de lá do mundo. Mas nós estamos servindo a um Deus que é um Deus maravilhoso. E esse tempo é preenchido com as coisas de Deus. Terceiro lugar, quem confia em Deus crê em loucuras aos olhos humanos. Eu creio em loucuras aos olhos humanos. Deus dá uma ordem a Moisés. Apenas uma ordem, que aos olhos humanos nos parece assim insano. Uma loucura. Que poder havia naquela vara de Moisés para abrir o mar? Nenhum
poder. Era uma vara, era um cajado. O poder estava na vara? Não. Estava nas mãos de Moisés? Não. Mas estava na palavra de Deus. E Deus deu a ordem para Moisés. Deus diz assim: levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então, Deus usa, como diz a palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, né? Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e as fracas para confundir as fortes. Eu fico imaginando aquele povo quando viu aquele mar começar a se abrir. E diz a palavra de Deus que ficou como que um muro à sua direita e outro à sua esquerda. Eu fico imaginando o pavor, porque sim, o pavor, passar por aquele meio, né, olhando para aquelas duas paredes de águas. Imagine isso. Loucura, gente. E viver da fé é crer no poder sobrenatural e absoluto de Deus. É acreditar naquilo que nós não vimos e que nós achamos talvez impossível de acontecer. Isso é viver pela fé. É ver os milagres acontecerem. O mundo espera ver para crer. Nós, os cristãos, nós somos diferentes. Nós cremos e vemos. O mundo espera ver para crer. Nós cremos e vemos. Né? Como desejamos ser abençoados se não conhecemos e não acreditamos e não temos fé na voz, na palavra de Deus. Nunca seremos abençoados dessa forma. Quarto lugar, meus irmãos, Deus usa a adversidade das nossas vidas para nos abençoar e para sermos glorificados. É verdade. Deus usa as adversidades. Faraó era o opressor de Israel. Não é verdade? Ele perseguia o povo e ali então ele saiu atrás, saiu à caça. Mesmo liberando para que eles saíssem, ele foi atrás. Ele perseguiu o povo com carros, com cavalos, com todo o seu exército. Parecia não ter solução, né? Mas é nessa hora que Deus começa a agir. Atento para isso. É na hora que você acha que as coisas estão impossíveis que Deus começa a agir. É na hora que você não crê mais. Na hora que você está sentindo que agora acabou. É a hora que Deus vai agir na sua vida. Muitas vezes nós esquecemos que Deus é o Deus do impossível, que para Ele nada é impossível. O melhor lugar, meus irmãos, para estarmos em meio às nossas aflições da vida, debaixo das asas do onipotente Deus, desse Deus maravilhoso, é o melhor lugar. Somos derrotados muitas vezes pelas situações da vida porque lutamos sozinhos, sem depender, sem consultar, sem colocar as coisas diante de Deus. Sabe, nós não deveríamos levantar de manhã sem orar e pedir as bênçãos de Deus sobre o nosso dia. Nós não deveríamos começar o nosso trabalho sem agradecer a Deus pelo trabalho que você tem. Agradecer a Deus pelos clientes que Ele te dá, que Ele te traz. Agradecer a Deus pela empresa que você trabalha. Você ora pelos teus patrões, não é? Semana passada falamos sobre orar sobre os nossos governantes, não é? Mas o teu patrão, o dono da empresa que você trabalha, não é? Ele é um desses governantes, dessas autoridades instituídas por Deus. Temos que orar por ele, sim. Temos que orar. Eu vou dar um exemplo bem prático, que é da minha própria vida profissional. Eu oro pelas empresas de seguro. Eu oro pelos meus clientes, pelas empresas que eu atendo. Eu oro pelos meus clientes para que Deus
aumente os bens deles para que sejam segurados. Eu oro. Eu tenho que orar. Eu coloco todo o meu trabalho diante do Senhor. Eu oro pela minha casa, eu oro pela minha família, oro pela nossa igreja, eu oro por você. Então, tudo nós temos que colocar diante de Deus, consultar a Deus. Está planejando um projeto novo, seja lá qual for, coloque diante de Deus. Senhor, olha, está assim, 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 assado. Eu quero comprar uma casa nova, Deus. Ou quero vender o que eu tenho para comprar uma melhor, uma maior. Senhor, me abençoe, me ajude. Sabe? Coloca diante de Deus. Vai trocar de carro? Né? Vai trocar de carro? Ore, fale com Deus. Coloque disso diante de Deus. Deus, olha, eu estou planejando fazer uma viagem esse final de ano, né? Depois que liberar essa pandemia. Coloque isso diante de Deus. Não é coisinha não, meu filho. É colocar tudo diante de Deus. Somos derrotados pelas situações da vida porque muitas vezes enfrentamos tudo sozinhos. Colocamos Deus de lado e seguimos o nosso narizão empinado. Não, não faça isso. Dependa de Deus. Consulte a Deus. Amém? Ele é o Deus do impossível. Em quinto e último lugar, se mover a natureza física não bastar para Deus fazer um milagre na sua vida, entenda que Deus moverá o mundo espiritual ao nosso favor. Amém? Deus moverá o mundo espiritual ao nosso favor. O Senhor deu ordem ao anjo de Deus para retirar-se por trás do povo para garantir a segurança daquele povo. Eu acho interessante que a palavra de Deus diz assim: e o anjo de Deus, versículo 19, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E lá entre o campo dos egípcios, quer dizer, onde estava o povo egípcio, e o campo de Israel, a nuvem era trevas para aqueles, era trevas lá para os egípcios, né? E para estes, ou seja, para o povo de Israel, clareava a noite. Versículo 20. Clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Porque para o exército do faraó, era um breu na frente deles. Eles não enxergavam nada. Eles sabiam que ia ter um mar lá na frente. Mas eles não enxergavam absolutamente nada. Quantas vezes, debaixo da ordem do Altíssimo, meus irmãos, os anjos do Senhor trabalharam em nosso favor? Já parou para pensar nisso? Quantas vezes, debaixo da ordem do Altíssimo? Não estou dizendo aqui que você deve orar para anjo não, tá? É Deus. Eles são seres ministrados por Deus. Amém? Anjos do Senhor, né? Que já trabalharam em nosso favor muitas e muitas vezes. Infelizmente, meus amados irmãos, nós temos a tendência de lembrar somente das experiências ruins da nossa vida. É verdade. Quando deveríamos, a cada momento difícil da vida, meditar naquilo que o Senhor já nos proporcionou de maravilhoso. Sabe? Muitas vezes nós enfatizamos e valorizamos mais os momentos ruins, os momentos difíceis, do que os momentos bons. Às vezes eu tiro, por exemplo, quando uma doença vem e ataca uma família, né? Muitas vezes nós olhamos para o doente, né? Olhamos para aquela situação, se esquecendo do quanto que Deus já curou em outras situações. O quanto que Deus já livrou em outras situações. Mas não, nós ficamos focados naquilo ali que está ruim. E às vezes até falando sobre, será que Deus vai curar? Ora, Ele é o Deus do impossível. E Ele já nos proporcionou maravilhas durante a nossa vida. E sabe, meus irmãos, eu concluo essa nossa meditação lembrando Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o mesmo
sempre. Então nós não podemos, não devemos duvidar que aquele que deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, já moveu, mas continua movendo céus e terras para que nós sejamos vitoriosos em nossas vidas. Amém? Deus, esse é o mesmo Deus, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. E finalizando, todos nós conhecemos o fim, então, desta passagem, né, que nós lemos, versículos 30 e 31, né? O 29, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel daquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na beira da praia. E o versículo 31, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Finalizando, meus irmãos, todos nós conhecemos então o fim dessa passagem, desse texto da palavra de Deus, que nós lemos no versículo 29 até o versículo 31. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. E assim, meus irmãos, como esse mesmo Deus é o Deus de ontem, Deus de hoje, Deus de amanhã, se nós desejamos ser vitoriosos em cada batalha, em cada luta, em cada situação das nossas vidas que iremos enfrentar no decorrer da nossa vida, nós devemos então convidar Jesus para fazer parte de todos os nossos projetos, todos os dias nas nossas vidas, dando a Ele, dando ao Espírito Santo de Deus total autoridade para aprová-los ou não, porque a nossa vida é na dependência do Senhor. Só assim nós, andando em meio aos desertos que vamos enfrentar, em meio às lutas, pode ter certeza, venceremos as batalhas e alcançaremos a vitória. Vamos orar. Querido Deus, louvado seja o Senhor por mais esta palavra, essa meditação que nós fazemos nessa noite, Deus. Obrigado, Pai, por ser o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Paulo, o mesmo Deus que um dia me salvou e que continua, Senhor, salvando pessoas, almas, que precisam desta confiança no Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Obrigado porque o Senhor tem ouvido os nossos clamores e o Senhor tem respondido, Deus. Nós te louvamos e rendemos graças ao Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Como é bom poder meditar na palavra de Deus e entender a grandeza desse Deus maravilhoso e o quanto que Ele é bom, né? E o quanto que Ele... É isso mesmo que nós pregamos, né? A grandeza de Deus, a criação de Deus. Então ele pode todas as coisas. Ele pode mover com a criação dele para nos ajudar. Louvado seja esse Deus maravilhoso. E por isso nós vamos então, nessa noite, orar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Quero que você ore junto comigo, agradecendo ao Senhor. Pai querido e Pai santo, nós louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor é o mesmo Deus ontem, é o mesmo Deus hoje e será eternamente. Deus, o Senhor ouviu o clamor daquele povo na beira do Mar Vermelho. Assim como o Senhor tem ouvido o clamor do seu povo até os dias de hoje. O Senhor tem ouvido os nossos clamores e tem respondido a cada um deles. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo e por todas as vezes que o Senhor inclinou para nos ouvir e nos atendeu às nossas petições. E nessa noite, Deus, eu agradeço pela recuperação da pequena Sofia, Deus,
que fez uma cirurgia no coração. Eu fico imaginando, Deus, que o coração dela não tem tamanho nas tuas mãos. Assim como esse mundo não tem tamanho nas tuas mãos. E o Senhor então colocou o seu dedo, sua mão, guiou as mãos dos médicos. E nós vemos então ela se recuperando, ela estando aí já brincando, já em alta, em casa. Nós te louvamos por isso, Deus. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. E pelas recuperações dos nossos irmãos que nós temos orado, que temos clamado, que temos colocado diante do Senhor, e o Senhor tem respondido. Essa é a fé que temos, Pai. Nós cremos no impossível. E por isso, Deus, nós também colocamos diante do Senhor hoje, mais uma vez, a Marli, esposa do nosso irmão Luiz Brezezinski. Abençoa, Senhor. Ela tem uma doença degenerativa, está numa situação já bastante avançada. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, para que as suas providências sejam tomadas ali, Senhor. Abençoe, Senhor, a Marli, abençoe a casa do Luiz. Eu clamo, Pai, em nome de Jesus. Coloco diante do Senhor a todas as pessoas que passam pelo nosso coração, pela nossa mente agora, que estão precisando do seu cuidado, Deus. Pessoas que estão enfermas, pessoas que estão enfrentando dificuldades na sua vida, dificuldades no seu trabalho, com essa situação de pandemia, mas o Senhor está à frente, cuidando. Nós clamamos ao Pai para que o Senhor também dê ordem ao seu anjo, para que venha nos acompanhar, venha nos ajudar, venha nos proteger ali naquele momento, Pai, em que nós estamos muitas vezes angustiados. Nós possamos ter essa fé e crer que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Agradeço, Pai, por esse tempo, por esse momento. Te louvo, Pai, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Oro pelo nosso culto de domingo, pelo próximo domingo. A palavra que o pastor Roberto estará trazendo aqui na igreja em Curitiba e para a minha ida até Balsa Nova. Que o Senhor nos abençoe no nosso trabalho, abençoe os grupos de louvores, abençoe, Senhor, para que tudo saia de acordo com a tua vontade. Pedimos, Pai, em nome de Jesus. Colocamos diante do Senhor os projetos da nossa igreja e que, terminando essa pandemia, Senhor, nós possamos voltar a todo vapor, cuidando do povo, ensinando, mostrando, Senhor, a tua grandeza e o plano de salvação, para que pessoas desesperançadas possam vir a conhecer o Senhor e ter uma vida cheia de bênçãos, muito abençoadas. Abençoa, Senhor, o projeto de nós arrumarmos a nossa igreja. Estamos entrando nessa fase, peço a tua direção para todos nós. Assim nós colocamos a nossa vida, a vida da nossa igreja, das nossas famílias diante do Senhor. Oramos agradecidos e pedimos um bom restante de semana, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Até domingo, se Deus assim nos permitir. Continue orando. Amém? A lista para o nosso próximo culto já está correndo lá no grupo. Coloque seu nome, nós queremos ver você lá, tá bom? Deus abençoe a todos.